Muito bom estar aqui. Estou muito nervoso. Sempre fico nervoso, né? Porque a gente sobe aqui com muito temor, com muita reverência para falar da palavra de Deus. E como é as quartas-feiras de novembro, né? Vivendo uma vida de. E aí eu fiquei matutando isso, né? Durante as semanas para preparar a mensagem. E aí a oração que eu fiz para Deus foi a seguinte: falei, Senhor, eu tenho tantos depósitos em mim que o Senhor tem falado comigo, mas como o pastor Wellington falou, né? Que não fosse eu aqui falando algo que está já em alto em mim, mas o que o Senhor queria falar, né? Para a igreja. E aí pensei em vários temas, mas aí o Senhor me deu um tema que eu acho que é o primordial para a gente como igreja ter esse entendimento, que é vivendo uma vida de filhos amados. E como assim vivendo uma vida de filhos amados, Thiago? É tendo essa consciência em alta. Porque tudo que a gente aprende aqui, nós precisamos ter a consciência para a gente poder administrar isso no nosso coração, colocar em prática, mas a gente primeiro precisa ter essa consciência revelada. E aí foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração para falar, até para mim, né? A gente vai estudando em casa e eu vou olhando para o espelho, falando comigo mesmo assim, né? E eu vou aprendendo também, Deus vai me enchendo ali. Mas é isso, o tema da minha mensagem é esse: vivendo uma vida de filhos amados. Todos aqui têm essa consciência de que são filhos amados, todos já receberam Jesus como Senhor, glória a Deus. E o versículo base que eu separei foi ela está lá em Efésios 5:1. Eu apanhando aqui foi. Vamos lá, Efésios 5:1. Olha que maravilhosa essa palavra de Deus pra gente. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Portanto, sejam imitadores de Deus. O versículo já começa falando assim, né? Mas de que forma? De que maneira? Sendo um filho amado. Então, eu como filho amado, preciso imitar a Deus. Porque a revelação que eu tive, isso foi muito legal, é de quando a gente é criança, né? A gente sai com o nosso pai, vai jogar bola, e a gente tá olhando pro nosso pai, e aí pega uma referência dele e quer imitar também. Às vezes um jeito de comer, um jeito de cortar o bife. E eu fiquei pensando exatamente nisso, que é assim com Deus. E esse versículo fala pra gente, como filhos amados, sejam imitadores. O filho que conhece o pai que tem, o filho que tem essa valorização pelo pai, ele vai imitar o pai. Ele vai querer seguir aquele exemplo. E Deus é o nosso maior exemplo de pai, né? Nós temos a paternidade de Deus nas nossas vidas, fomos adotados através da obra de Jesus, né? Nós tivemos a reconciliação com Ele e, portanto, sejam imitadores de Deus. E eu separei muitos versículos aqui, porque de todas as vezes que eu preguei 3, essa é a terceira, eu acho. Eu acho que essa foi a que eu mais separei versículo. E assim, é legal porque é a própria palavra de Deus, né? Não tem o que acrescentar. Só isso aqui já basta na nossa vida, é o suficiente. E eu quero ler alguns outros versículos também que falam sobre filhos de Deus. O segundo versículo está lá em 1 João 3, no versículo 1. Diz o seguinte lá: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E aí a gente para e pensa, né? Toda a obra de Deus, tudo que Ele fez e que Ele faz até hoje, vai continuar fazendo, a base disso tudo é o amor dEle por nós. Desde o princípio, desde antes da gente nascer, Ele já pensava em cada um de nós. Essa é a consciência que a gente precisa ter. E aí, Ele já tinha um plano perfeito para a nossa vida. E Ele entrega Jesus. Era a única solução para que a gente fosse salvo do pecado. E Ele entrega o próprio Filho dEle. E Jesus vem também, não só Deus com toda essa atitude de amor, Jesus vem, obedece, né, em obediência, e também em amor se entrega. Ele veio como homem, serviu aqui na terra, e um momento da vida de Jesus que eu acho crucial é quando ele ora. E ele diz assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Então ali, Jesus já nos ensinava ali também sobre filiação, né? Que a nossa vida precisa estar totalmente nas mãos de Deus, totalmente na dependência dEle. Não é o que eu penso, não é o que eu quero fazer, e isso a gente tem aprendido aqui também. É sempre o que Deus quer fazer, o que Deus tem para hoje para fazer na minha vida. Então, mais um exemplo também na Bíblia, através da vida de Jesus, sobre a obediência. E novamente, né, a obediência de um filho para o pai.
o terceiro versículo que eu separei é João 1:12. Fala o seguinte: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Mas a todos quanto receberam, ele deu-lhes o poder. Então a gente tem um poder de ser feito filho. Mas quem? Quem somos nós? Os que creem. Todos nós cremos. Amém? Glória a Deus. Então, num primeiro momento aqui dessa mensagem, não importa o que foi feito no passado, a nossa vida lá atrás, a fase que a gente era filhos da ira, porque Deus já esqueceu. Isso foi apagado por completo. Foi um único sacrifício que Deus, enviando Jesus, realizou através da cruz. E o nosso passado foi apagado. Então, não importa mais o que ficou para trás, mas sim o nosso coração rendido à palavra de Deus. Se Deus olha para nós hoje, Ele está olhando para o nosso coração. E Ele quer encontrar um coração rendido, um coração contrito, quebrantado, para que Ele possa fazer o que Ele precisa fazer, a obra perfeita. E como eu citei aqui, a pergunta que eu quero fazer para vocês: a gente tem algum exemplo de algum filho amado na Bíblia? É a nossa referência, Jesus é o nosso maior exemplo. Isso. Jesus, o nosso maior exemplo. E em Filipenses 2:8 fala o seguinte: ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, aqui mostra a total rendição de Jesus e o ensinamento que ele passa para a gente também a respeito dessa questão de se humilhar, de se colocar na dependência mesmo, ficar totalmente à deriva ali e deixar que Deus conduza o barco. E Mateus 3,17 fala o seguinte: eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. E aí, quando eu estava lendo essa passagem, eu falei assim, cara, é meu caso. Isso é o meu caso. Eu quero que quando Deus olhe para a minha vida, Ele tenha prazer na minha vida. E eu sei que Ele tem prazer na minha vida. Mas é uma orientação do Espírito Santo para a gente, que a gente precisa, de fato, viver uma vida que agrade a Deus. Para que quando Ele olhe para a nossa vida, para o nosso caminhar, para as nossas ações, atitudes, Ele possa se agradar todos os dias. E essa voz, eis que uma voz dos céus dizia: esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Esse verso mostra pra gente o amor de Deus, revelado ali na vida de Jesus, na obra da cruz. E nós precisamos entender que, além de sermos feitos filhos, nós somos amados. Uma vez, eu era bem pequeno ainda, uma pessoa falou assim: Tiago, o mesmo amor que Deus teve lá quando Jesus estava no seu lugar na cruz, é o mesmo que Ele tem hoje. Não mudou. É o mesmo amor. Então, se aquele amor, ao ponto dele entregar o próprio filho, ele teve naquele momento, é o mesmo amor hoje. Alguém aqui já parou para pensar: caramba, que amor é esse? Que amor é esse, a ponto de entregar o próprio filho? Então, nós precisamos ter essa consciência de que nós somos filhos, mas também somos amados. E para concluir essa parte de onde tem na Bíblia, onde que eu vou encontrar isso, onde Deus me fala que Ele me ama, onde Deus me fala, onde isso é provado? A gente sabe que é na palavra. Então, João 3,16 é um versículo bem conhecido. Fala o seguinte: porque Deus amou o mundo, eu e você, era o nosso caso, nós éramos inimigos de Deus, de tal maneira que entregou o seu Filho, para que a gente, crendo nesse Filho, Jesus, nós não perecêssemos, mas que nós tivéssemos a vida eterna. Então, uma obra de uma pessoa entregue, que foi Jesus, salvou toda uma humanidade, toda uma geração, toda uma descendência. Que amor é esse? Que obra foi essa? Que plano perfeito é esse? Naquele momento, uma aparente perda, humanamente falando, as pessoas que andavam com Jesus, mas já tinha um propósito. Era para me salvar e era para salvar você. Então, o propósito de Deus com Jesus foi disponibilizar para nós a vida eterna, para que a gente pudesse desfrutar dessa vida. E essa vida é maravilhosa. É muito bom estar na presença de Deus. É bom estar aqui com os irmãos. É muito bom. E eu não consigo me ver sem Jesus. Glória a Deus por isso. E nós temos que olhar para a nossa vida, irmãos, e pensar exatamente assim: eu não consigo me ver sem Jesus. Sem Jesus, onde é que eu estaria? Quem eu seria? Eu não seria nada. Estaria aí perdido, batendo cabeça. Mas Ele veio e mudou a minha história, mudou a minha vida e continua mudando e trabalhando na nossa vida. Aleluia. Vamos lá, então, vivendo como filhos amados.
é uma questão de identidade. Aqui a gente escuta, né, que a necessidade número 1 da igreja é conhecer Jesus, aceitar, entregar a vida para Ele, receber Jesus. Mas também é uma necessidade da igreja de entender essa filiação, de entender quem Deus é, primeiramente. Eu preciso conhecer quem é o meu Pai. E através desse conhecimento, eu vou me basear através de quem meu Pai é. Cara, eu sou filho dele, do grandão, do poderoso, do Deus dos exércitos. E a gente precisa ter esse entendimento de paternidade. Nós temos um pai que nos ama, que cuida de nós e que não vai desamparar a gente. E a Bíblia é repleta, é recheada disso. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com alguém que não tem o costume de ler, e às vezes você está recitando um versículo, por exemplo, Isaías 41:10, de encorajamento. Não temas, porque eu sou contigo. E a pessoa fica assim, caramba, isso está na Bíblia? Está na Bíblia, meu amigo. Tem tanta coisa aqui, tanto fundamento que a gente pode colocar para dentro, para isso virar semente, germinar e a gente poder liberar para as pessoas também. E uma questão de identidade, né? No primeiro ponto. E isso está lá em 2 Coríntios 5:17. Diz o seguinte: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. A gente aprende aqui, né, que acabou. Nós fomos feitos nós somos nova criatura. Temos uma nova vida com Deus. Então, as práticas do passado, a nossa vida do passado acabou. A gente não precisa negociar, não precisa ficar voltando no passado para ficar relutando com aquilo. Não, acabou. Aqui o pastor também fala, né, quando a gente olha para trás, a gente tem que ver a obra da cruz. E não olhar os nossos erros, o que aconteceu, e ficar com essa batalha na nossa mente. Não, a gente olha para a cruz. E lá em 2 Coríntios ainda, no versículo 21, fala o seguinte: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que é isso? Ser feito justiça de Deus é andar com uma consciência de que as coisas antigas se passaram e tudo se fez novo. Andar numa consciência de que não há mais condenação para quem está em Cristo e eu estou nele. A palavra me garante que eu estou nele. Então, essa é a consciência que nós precisamos ter sobre essa questão da identidade. Uma outra questão é uma questão de adoção. Lá em Efésios 1, no versículo 5, eu peguei o finalzinho do versículo 4, que fala assim: em amor, olha aí o amor, é a base de tudo. Em amor, nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos. Por meio de quem? De Cristo Jesus, segundo o propósito da sua vontade. Então era a vontade de Deus que nós fôssemos chamados para perto. Éramos como ovelhas desgarradas, sem pastor, andando por aí vagando, mas a gente escutou a voz do nosso pastor. E é isso que tem que estar sempre em alta no nosso coração. Essa voz, a única voz que a gente tem que obedecer. É legal que quando a gente vê sobre as ovelhas, né, elas não vêm pela voz de outra pessoa. Elas conhecem a voz do pastor. E a Bíblia também mostra isso pra gente. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem também. Então, percebe que é sempre uma troca, né, de relacionamento. É o que Deus chama a gente. É para o relacionamento vivo com Ele. Então, em amor, Ele nos predestinou para Ele. Somos dele. Eu sou dele. E eu estou indo em direção a Ele. Errando, acertando, eu continuo caminhando com Ele. Porque é uma promessa. Eu vou em direção a Ele. O meu foco está em Jesus. É uma questão também de pertencimento. E aqui, quando eu penso no céu, eu penso num reino. Num reino bem bonito, assim. Eu já assisti algumas séries medievais de reino. E eu fico, cara, isso nem se compara ao que é o que está me esperando. O meu lar, o nosso lar, né? E tem um versículo também, eu não coloquei aqui, mas Jesus fala assim: na casa do meu pai há muitas moradas. Aí eu fico pensando assim, né? Tem lugar para todo mundo, cara. Para todo mundo. Então, para aquela pessoa que ainda não aceitou, que a gente está naquela... Tem lugar para ele lá no céu já, está pronto. Deus já preparou, já foi, está preparando, né? E vai voltar para buscar e vai levar todo mundo, vai todo mundo com ele. Esse é o nosso objetivo aqui na Terra, de poder ser um modelo, poder ser um exemplo, né? Quando Paulo fala lá para... Acho que é em Romanos que ele fala assim: sejam meus imitadores como eu sou, como eu imito a Cristo. Então, assim como ele imita a Cristo, eu também preciso imitar a Cristo.
É isso. Vamos lá, eu separei aqui algumas atitudes, só para a gente recapitular, né? Vivendo como filhos amados é uma questão de identidade. Eu sei quem é o meu pai e eu sei quem eu sou nele. Uma questão também de adoção. Eu fui adotado. E eu estava assistindo um vídeo bem interessante do Jesus Cop, do Douglas. E aí ele estava explicando sobre essa questão de adoção, né? Que naquela época, Paulo quis dizer isso porque naquela época, para você adotar uma pessoa, era quando você pegava a pessoa e falava assim, você é meu para sempre. Nada mais tira você de perto de mim. Hoje em dia as pessoas deturpam um pouco, né, essa questão da adoção, mas aí eu fiquei pensando assim, então eu estava igual um neném, Deus veio assim e falou, Tiago, você é meu, para sempre. Eu te adotei como meu filho, agora você é o meu filho, você faz parte da minha família. E agora eu vou te levar lá para o meu reino. Você vai estar lá nas regiões celestiais juntamente comigo. É muita bênção, gente. É muita coisa boa. A vida com Deus é muita coisa boa. Mas vamos lá. Atitudes de um filho amado. Como é que esse filho amado? Ele reconhece que tem um pai que está no céu e que o ama e que o dirige em tudo e se relaciona com ele. Então ele sabe que ele tem um pai. Ele sabe que esse pai ama a vida dele e que dirige a vida dele em tudo. Então ele se coloca totalmente já nessa dependência. E, para completar o combo do céu, esse Deus, esse pai, quer se relacionar comigo e contigo. Ele não quer que a gente viva uma vida desligada com ele. A nossa vida precisa estar ligada, estar em alta com ele, porque ele tem muita coisa para revelar para a gente. E olha que versículo legal lá de Isaías. Eu gosto muito de Isaías. Isaías 64:8. Vou tomar uma água aqui rapidinho. Isaías 64:8. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Nós somos o barro e Tu és o nosso oleiro. E todos nós somos obras das Tuas mãos. Olha que revelação lá em Isaías. Mas agora, Senhor, Tu és o nosso Pai. Eu acho que poderia ser uma parte da nossa oração diária para Deus, né? De reconhecer, de valorizar esse tempo com Ele. Tu és o nosso Pai, Tu és o meu Pai, Senhor. E eu estou totalmente dependente de Ti, estou nas Tuas mãos como o barro está na mão do olheiro. E o Senhor vai me moldando, vai me criando do jeito que o Senhor quer. Eu vou crescendo em medida, em estatura, mas também em conhecimento, em revelação, através daquilo que o Senhor tem depositado em mim. Então, um filho, falando aqui a respeito da nossa realidade, né? Nós como filhos e Deus como nosso Pai. Nós já não temos mais controle sobre a nossa própria vida. Mas a gente obedece o nosso Pai, honra o nosso Pai em tudo que a gente faz. E a gente se coloca na dependência. A gente entende também que, pastor Marquinhos que falava isso, né? Tá mais na nossa mão. Deus já fez uma obra linda, perfeita, maravilhosa, que só Ele poderia fazer. Mas agora tem a minha e a sua parte nessa construção. E Deus conta com a gente. Então, não só em algumas áreas, mas em todas as áreas da nossa vida. Então, a gente precisa se colocar nessa posição de total dependência. De se colocar nas mãos de Deus e falar, Senhor, o que o Senhor quer fazer através da minha vida? Eis-me aqui. Como Maria, né, quando recebeu a direção do Espírito a respeito de gerar Jesus, de botar ali no ventre dela Jesus, o Salvador da humanidade. Ela falou assim, eis-me aqui. Não falou muita coisa, ela estava assustada, provavelmente, algo sobrenatural acontecendo, descendo. E o que é isso? Quem está falando comigo? E ela se colocou à disposição. E é o meu caso e é o teu caso também. E sobre essa questão de relacionamento, Tiago 4:8 fala assim, cheguem perto de Deus e Ele se achegará a vocês. Não tem mistério, o Evangelho é simples. A palavra de Deus é simples. A gente não precisa dificultar. Aqui está dizendo para a gente que quando eu me achego perto de Deus, Ele se achega para perto de mim também. Em Salmos, quando a gente lê Salmos, o salmista fala, clamei por socorro no tempo da angústia. O Senhor se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, me livrou dos meus inimigos. São garantias que a gente tem.
E nós, como filhos amados, precisamos entender que nós temos um Pai que está no céu, que nos ouve e que quer fazer coisas na nossa vida. E não é errado pedir as coisas para Ele. Ele é o nosso Pai. Aquele versículo é: se vocês que são maus gostam de dar presentes a seus filhos, quem dirá o Pai de vocês? Deus só quer coisas boas para os seus filhos. Não quer ver a gente passando perrengue, não quer. Ele tem um plano para cada um de nós. Talvez alguns aqui ainda não tenham, e alguém que está assistindo não tenha essa revelação desse plano, do que Deus tem para mim, o que eu estou fazendo aqui nessa terra. Mas Ele tem. E Ele vai revelar para você. Mas você que precisa se relacionar com Ele agora. Você tem que virar essa chave, tem que dar esse passo. Talvez ali um passo de fé, muitas das vezes. Amém. Vamos lá, a segunda atitude de um filho amado. Reconhece que não é mais escravo do pecado e que vive em liberdade. Viver em liberdade. Hoje, em Cristo, nós somos livres e nós temos prazer em servir a Deus, em Cristo. Antigamente, quando não éramos filhos de Deus, éramos filhos da ira, a gente vivia numa vida de pecado. Nós hoje conhecemos pessoas que vivem essa vida de calamidade, de talvez tapar buracos que não serão tapados, somente serão preenchidos, alinhados quando Deus entrar e fizer o rebuliço acontecer. Limpar o que tiver que limpar, reconstruir o que tiver que reconstruir. E essa é a segunda atitude. Reconhece que não é mais um escravo do pecado e que vive em liberdade. Lá em 2 Coríntios 3, versículo 16 e 17. É muito lindo, gente. A palavra de Deus é linda. Eu fico apaixonado toda vez que eu paro para ler, para meditar, e a gente se relaciona e Ele fala com a gente fica, caramba, eu tenho direitos, eu sou filho, eu tenho direitos, eu tenho deveres, eu tenho obrigações também. Eu faço parte de um reino tem ordem, um reino tem direção. Em 2 Coríntios 3,16 fala assim: quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, aí a liberdade. Todos nós também temos a revelação de que eu, você, somos templos do Espírito Santo, do próprio Espírito de Deus. A própria vida de Deus habita em nós. E esse versículo fala pra gente que este Senhor é o Espírito. E onde está esse Espírito? Aí é a liberdade. Eu sou templo do Espírito Santo, sou habitado por Ele. Existe liberdade dentro de mim. No meu coração flui liberdade. E quando essa liberdade está em alta e ela toma conta da gente, o passado e o pecado, as vontades já não são mais relevantes na nossa vida, porque a gente tem uma consciência agora, transformada. Em Gálatas 5:1 também, que é um versículo muito conhecido. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Novamente, a Bíblia mostrando para a gente que existe um papel nosso. Permaneçam firmes, não se submetam de novo. É tipo assim, uma conversa, um bate-papo. Cara, esse é o caminho que eu tenho para você, é Deus falando com a gente. Então, não dá mole não, cara. Não se submete de novo a isso, não fique escravo disso. Seja meu escravo, seja meu servo, porque tem liberdade. A vida comigo tem liberdade. É o que Deus está falando para a gente. Então, Gálatas 5:1, para a liberdade foi que Ele me libertou. Por isso eu vou permanecer. E a gente pode colocar aqui já dando uma direção para envergonhar o inferno. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Por isso, inferno, eu vou permanecer firme e não vou me submeter de novo ao seu jugo de escravidão. Acabou. Vencemos o inimigo com declarações recheadas e rodeadas de fé também. Aleluia. Terceira atitude de um filho amado. Guarda a palavra, obedece e se submete a tudo quanto ela fala. Aí ali eu coloquei, valoriza. Ele retém, obedece e se submete à palavra. E eu queria falar sobre retém, obedece e submete. Vamos lá, retém. 1 Pedro 1,14 até o 16. Olha como o versículo começa.
na minha versão NAA, como filhos obedientes. Como filhos obedientes. Você pode repetir assim: eu sou um filho obediente. Glória a Deus, isso aí. Nós somos filhos obedientes. Então, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Quem falou isso pra gente? O próprio Jesus. Sejam santos, sejam meus imitadores. Se eu sou santo, vocês também são santos. E João 14, no versículo 15, fala o seguinte: se vocês me amam de fato, guardem os meus mandamentos. E lá no 21 ele fala assim: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Então eu preciso ter esses mandamentos e guardar nas gavetas do meu coração esses mandamentos, porque dessa forma eu estou demonstrando o meu amor por Ele. Assim como Ele me amou, eu também tenho uma atitude de devolver esse amor para Ele. E como é essa atitude? Em João 14 fala para a gente: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai. Olha Jesus reconhecendo de novo Deus como Pai. E eu também o amarei. E olha, e me manifestarei para Ele. Eu quero viver experiências com Deus. E eu creio que até 31 de dezembro desse ano eu ainda vou viver muitas experiências com Ele. E declaro na vida de vocês também, como igreja, como família, como corpo, que vocês também terão experiências com Ele, porque vocês estão guardando os mandamentos. E Ele vai se manifestar. E a gente percebe que é uma questão de amor, né? O tempo todo. Aquele que me ama é amado pelo meu Pai, e eu também vou amar Ele e vou me manifestar para Ele. Lá em Tiago 4,7 fala o seguinte: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Então, qual é o primeiro passo? Antes de eu resistir ao diabo, eu preciso me submeter a Deus. Através dessa submissão, Deus exercendo autoridade sobre a minha vida, o diabo vem e bate em retirada. E é o que a gente quer, né? Envergonhar o inimigo. E ele vai ficar perdido. Cara, eu não consigo fazer nada com o Tiago, porque eu chego perto desse cara, ele já está na submissão lá, tem 5 anjos de guerra do lado dele e não tem o que fazer. E ele começa a bater em retirada. E é assim. Agora você já pensou uma casa saudável com todo mundo assim, vivendo em alta com Deus? Os milagres, as maravilhas que essa família não vai viver? A quarta atitude de um filho amado: permanece inabalável em Deus, reconhecendo-o como refúgio e fortaleza. Em Efésios 6, no versículo 11, está falando sobre a armadura, né? E fala o seguinte: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, mas contra principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Caso vocês vençam, não. Depois de terem vencido, é garantia. Vamos vencer. Deus criou a nossa vida, a gente existe porque nós fomos feitos para vencer. Mas vencer, como que a gente vence? Na força do nosso braço? Não. Nós já somos vitoriosos em Cristo, mais que vencedores em Cristo Jesus. E é uma garantia, igreja. Depois de terem vencido tudo, vocês permanecerão inabaláveis. E se alguma situação voltar e me querer balançar, onde que eu estou firmado? Na rocha, em Cristo. Eu vou permanecer inabalável. E eu vou vestir a armadura dele de novo. Vou renovar minha mente na palavra de novo. E vou passar pelo dia mal, sorrindo. É assim que a gente passa pelo dia mal. Lutando. A gente luta, enfrenta, de frente. Domina no peito. Minha mãe falou isso uma vez pra mim: Tiago, você tem que dominar o problema no peito e resolver, cara. Aí eu, mãe, nunca tinha tido essa revelação. Aí eu, mãe, vou dominar no peito e vou resolver. Dominei e resolvi, tá resolvido. Mas é isso, a gente domina o problema no peito, porque a gente está encorajado.
Né? Minha mãe me deu essa palavra de coragem, mas Deus fala isso pra gente também. Tiagão, domina no peito, cara, eu tô contigo. Você vai vencer o dia mal e você vai permanecer inabalável, isso aí vai passar. Amém. A quinta atitude, confiança, né? Não dá para viver sem confiança. Tem tantos versículos bonitos sobre confiança, né? Sobre refúgio, fortaleza. Então a quinta atitude é essa: deposita sua confiança em Deus. Lá em Salmos 28:7, fala o seguinte: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Percebam que toda vez que Deus age, Deus faz alguma coisa, a gente é acrescentado de alguma forma, né? E a gente tem um entendimento ainda melhor a respeito de Deus. A gente continua crendo e confiando. Mas quando o nosso coração está cheio de gratidão, não importa a situação, a gente entoa louvores para Ele, em qualquer situação. E eu gosto muito de arranhar, né, na cantoria. Então, eu gosto de cantar pra caramba, eu gosto de ouvir música, assim. E como é bom quando a gente está em alta com Deus e a gente libera esses louvores. E aí eu vejo que nesses momentos eu sou como uma criança. Sabe a criança que é 100% sincera? Ah, você gostou? Não. Ah, você é feio. É nessa sinceridade, nessa pureza que o nosso coração fica quando ele está recheado de gratidão. E aí a gente fala com Deus, a gente entoa louvores para Ele. E teve uma série do Conexão que foi, acho que foi Constância na Jornada, que eu tinha separado para falar com o pessoal lá sobre Ana e Penina. Independente de tudo que acontecia ali com Ana, ela era estéril, a mãe de Samuel. Ela fez uma declaração para Deus, né? Ela orou e pediu, né, para Deus o filho. E que quando esse filho viesse, ela ia consagrar o menino para viver uma vida ali na casa do Senhor. E foi o que ela fez. Só que a Bíblia relata que tem o cântico de Ana também. O louvor de gratidão do coração dela. Ela não queria ter um filho apenas para jogar na cara de Penina e falar assim: viu, eu não sou estéril, eu consigo ter filho. Não. Ela não estava nem ligando para isso. Ela tinha um propósito maior, né, rodeado naquilo. De ter um filho, mas para que ele não fosse qualquer um. Ou mais um, naquela época. Mas para que ele viesse com um propósito para ser cumprido. E foi o que aconteceu. Samuel veio, né, nasceu e serviu lá na casa do Senhor. E a gente vê também a obediência dela, né? Porque nesse momento, beleza, Deus me deu o filho, já nasceu, tá aqui comigo. Agora, Senhor, então, eu só tive um, né? Se eu te entregar agora... Mas não é o combinado? Combinado não sai caro, cara. Mantenha um combinado. Deus não volta atrás na palavra dele. E é o exemplo que a gente tira pra gente também. Se a gente dá uma palavra para Deus, a gente precisa seguir com esse plano. Porque do mesmo modo que Ele confia, né, Ele confia pra gente. Ele confia várias coisas pra gente. Ministérios, carreira, família. Nós precisamos confiar nele também. É uma troca. Então, deu a palavra para Deus, mantenha firme, confia nele e cumpra o combinado. Tem que cumprir o combinado. E em Salmos 56:4 fala o seguinte: em Deus, cuja palavra eu exalto, neste Deus eu ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Nada. Ele só vai servir para ativar em mim os frutos do Espírito. E a gente vai abençoar, vai orar pelos inimigos, por quem persegue, vai interceder pela vida dessas pessoas. Eles estão nessa terra para que a gente possa liberar uma palavra de cura, de bênção, para essas pessoas que se levantam contra a gente. Cabe a nós. E lembra lá de Efésios, quando a gente leu que fala assim: sejam imitadores, porque do mesmo modo que a gente olha para o nosso Pai e o imita, as pessoas estão olhando para a gente o tempo todo. E as nossas atitudes vão falar muito a respeito de quem nós somos, filhos de Deus. E em muitos momentos, a gente não vai precisar falar que é cristão, que é da igreja. Isso já vai ser uma realidade revelada para as pessoas. Cara, eu quero isso para mim. Esse pai que ele confia, que entrega tudo na mão dele, que confia nele também, que o ama, esse é o pai que eu quero para mim.
né? Eu tinha alguma dependência, alguma carência. Beleza, então Deus pode suprir? Pode. Então eu também quero isso para mim. É através da nossa vida que isso vai acontecer. É para isso que a gente está aqui, para a gente ser um modelo também para as pessoas. Amém? Então, estou partindo para o final. Você foi chamado e adotado por um amor infinito. Não tem fim. A sua vida deve fluir a partir dessa consciência inabalável. Que consciência? Que eu sou um filho amado de Deus. Coloquei ali, né? Você foi adotado por um Deus de amor sem fim. Deve partir dessa consciência. Você é um filho amado por Deus. Então, acabou o tempo da gente querer buscar validação por atos, atitudes. O que eu estou fazendo? O que eu tenho que fazer? Não é sobre isso. Pare de se punir com o seu passado. O seu valor não está no que você faz, mas está em quem você é em Cristo. E quanto isso é verdade no seu coração. Eu sou nova criatura, eu sou justiça de Deus. É para valer, Tiago? Você realmente crê no que você está falando? É a pergunta que fica para a gente. Então, que nós possamos hoje sair daqui com essa única convicção de que nós somos esses filhos amados e por isso a gente anda em amor imitando o nosso Pai Celestial. Então, chegando ao final da mensagem, mas é uma revelação que a gente tem, que nós somos filhos amados. Então, no final da mensagem, quando a gente sair por essas portas, uma nova jornada começa. Para mim e para você. Porque isso tem que estar em alta no nosso coração amanhã, quando acordar. Que nós somos filhos amados. Que não importa as tentativas e ciladas do inimigo que se levantam. Eu tenho um Deus em quem eu me refugio, em quem me socorre. Amém. E lembrem-se da nossa mensagem central, que é lá de Efésios 5. A nossa posição, filhos amados. Somos amados por um Pai. O nosso chamado, sermos imitadores de Deus. Esse é o nosso padrão de excelência. Como eu falei, nós fazemos parte de um reino. Esse reino tem uma ordem e tem um padrão. E esse é o nosso padrão de excelência. Ser imitadores de Deus. E na prática, Tiago, o que eu preciso fazer como um filho amado? Meu amigo, ande em amor. Seja Jesus para as outras pessoas. Eu sei que é muito difícil e esse é o desafio, é o nosso desafio como igreja. Andar em amor em momentos difíceis, de briga, de situações que se levantam. Mas são nesses momentos que os filhos de Deus se sobressaem da maioria. São nesses momentos que a gente consegue. É como se fosse uma rede. E é nesse momento que a gente puxa a rede, vem um monte. Pô, cara, ele me tratou com amor. Eu fui cheio de ignorância falar com ele, atendi ele super mal e ele me tratou em amor. Esse cara é filho de Deus, eu quero ser filho de Deus também. Parar de tratar as pessoas mal. Essa identidade de filho amado é o que nos liberta dessa busca incessante por aprovação. Você não precisa provar o seu valor. O Pai já provou ao dar o seu filho por você. Tudo é a respeito de Jesus. Foi por causa dele. É só por isso que a gente está aqui. Valeu Jesus ter morrido naquela cruz, para que hoje nós tivéssemos essa vida abundante. Então, o impacto de viver com um filho amado, o que significa na prática? Significa viver com ousadia, pois o Espírito que clama, Abba, Pai, está em mim, está em você. Significa viver em paz, pois você sabe que o seu Pai Celestial cuida de todas as suas necessidades. E eu acho que aqui é o mais importante, significa viver com perdão, pois entende que o amor de Cristo que lhe foi dado é muito maior do que qualquer ofensa que você possa receber. Então a gente precisa também entender, porque da mesma forma, quando nós éramos pecadores, inimigos, nós fomos perdoados, nós não merecíamos, fazíamos coisas horripilantes aos olhos de Deus, mas Ele teve a misericórdia e nos perdoou, porque que eu, Tiago, filho amado de Deus, também não vou perdoar o meu irmãozinho, não vou perdoar o meu inimigo, né? Então, que o mundo veja as nossas atitudes, em nossa paciência, em nossa alegria na tribulação, em nossa generosidade, o verdadeiro reflexo do caráter daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A nossa vida, vamos finalizar, vivida em um amor sacrificial, não é apenas um testemunho, ela é um sacrifício de aroma agradável, que chega até o Pai. A nossa vida de sacrifício, de entrega, vai sempre ser essa vida de aroma agradável. Então, último desafio para fechar, eu desafio você
a tomar posse dessa herança. Que herança, Tiago? De ser filho. Eu te desafio a tomar posse. E te desafio também a rejeitar as mentiras, as inseguranças e as condenações que o inferno levanta na sua vida. E eu quero que, a partir de hoje, isso para mim também, né? Essa realidade esteja cada vez mais em alta, pulsando mesmo nas nossas veias. Porque eu acho que a gente só consegue caminhar com Ele se a gente entende quem Ele é. Como que eu caminho com uma pessoa que eu não conheço? Não faz sentido. Então, eu acho que essa é a necessidade da igreja, no geral. De reconhecer a Deus como Pai. E, não sei, alguém da internet, né? Se ainda não reconheceu, é tão simples. Abre a boca crendo com o coração e declara Jesus como Salvador. Porque eu posso te garantir que a sua vida não vai ser a mesma. A partir do momento que a gente entrega a vida para Ele, cara, é maravilhoso estar na presença de Deus. Então que a partir de hoje, cada um de nós caminhe com essa certeza inabalável. Somos filhos amados, somos herdeiros e que o nosso amor reflita tão perfeitamente o amor de Cristo, que os outros desejem essa filiação que a gente tem. Porque é direito, é para todo mundo. Jesus morreu naquela cruz pelo mundo. Que amor foi esse? Ao ponto de entregar o seu filho pelo mundo. Então, é para quem ainda viria, quem ainda iria existir. E Deus também já pensava em cada uma dessas pessoas, né? Que maravilhoso. Amém. Essa é a mensagem. Essa é a mensagem, igreja. Deus é bom. Ele ama os seus filhos. E nós precisamos ter essa consciência de que somos filhos amados, fazemos parte do reino de Deus. Aleluia.